nosso quadro Filosofia do Espírito, aqui no canal do Rossano Sobrinho. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Como sempre, que têm nos ajudado no crescimento do nosso canal, na qualificação aí dos vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você receba, para que você acompanhe os vídeos do nosso canal. Todos os dias nós temos um vídeo novo, né? Nós temos vários colunistas aí, e vocês podem acompanhar os estudos que nós fazemos à luz da doutrina espírita. Então inscreva-se e também ative o sininho de notificação, porque aí você recebe a notificação quando um vídeo novo for lançado no canal, certo? Então vamos lá. No nosso último vídeo, eu falei sobre uma máscara do ego chamada compensação, onde nós adotamos uma postura exagerada em um determinado comportamento para ocultar outro comportamento negativo por nós, certo? E hoje eu falarei sobre, continuando sobre as máscaras do ego, vou estar falando sobre mais algumas máscaras que nós utilizamos para não aceitar ou demonstrar as nossas fragilidades, os nossos equívocos, certo? Então vamos lá. A primeira máscara que eu vou falar é a projeção. O que seria a projeção? A projeção seria a transferência, ou seja, eu não aceito, eu observo uma atitude, um comportamento em mim que eu não considero positiva, eu considero negativa, e eu não aceito esse comportamento em mim, só que eu nego esse comportamento e começo a projetar no outro, eu começo a criticar no outro. Então, geralmente, a gente tem que tomar cuidado com essa máscara do outro, porque geralmente quando a gente começa a criticar certas posturas, certas atitudes no outro, pode acontecer de eu ter esses defeitos, não gostar desses defeitos em mim e começar a transferir para o outro. A gente tem que analisar com calma, porque quando a gente chega em um certo nível de maturidade, de crescimento, né? A gente está na nossa caminhada, a gente pode sim olhar certos comportamentos no outro e já ter vencido, né, esses determinadas atitudes em nós. Nós já não podemos ter em mim esse defeito. Já pode não ter em mim esse defeito, porém, eu tenho que me analisar, eu tenho que observar a minha tendência, porque eu estou criticando o outro, eu nego, eu não aceito, eu condeno essa atitude no outro. Será porque existe em mim? Então tem que passar por essa análise, né? Quando a gente vai falando da máscara do ego, eu estou falando, pessoal, que deve haver uma observação. Você tem que se analisar e se observar. Não é colocar totalmente ali como regra. Não significa que você está criticando um determinado comportamento, que significa que você tem. Não é assim, né? Matemático. Você pode não aprovar o comportamento de determinada pessoa e você não ter essa atitude. Mas você pode estar criticando algo que você não gosta em si. Então você tem que passar por um critério de observação. Por isso o autoconhecimento. Quando eu comecei a falar sobre as máscaras do ego, eu falei da importância de se estudar isso para o próprio autoconhecimento. Por quê? Muitas vezes nós tomamos atitudes inconscientes. Nós não observamos que nós estamos adotando esse tipo de comportamento e aí a gente continua sem observar e a gente não muda. Então, aprendendo sobre isso, nos dá a oportunidade de se observar mais e identificar
O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar? O que eu preciso corrigir para eu crescer, para eu amadurecer, né? Então, isso daqui são conhecimentos para se auto-observar, né? Isso daqui nos ajuda no autoconhecimento e automaticamente nos ajuda no crescimento espiritual. Então, precisa passar, você precisa fazer essa observação de si mesmo, certo? Então, vamos lá, continuando. A segunda máscara do ego seria a racionalização. Essa daqui nós adquirimos, nós fazemos muito essa racionalização. O que seria essa racionalização? Seria uma justificativa. Eu cometo um erro e aí eu começo a justificar, buscar motivos de eu ter cometido aquele erro, motivos aceitáveis, ou seja, algo que o outro vai aceitar. Eu cometi este erro por conta disso. Um exemplo muito interessante que eu encontrei no livro que eu estava fazendo o estudo foi quando um patrão, às vezes um patrão que explora o empregado, paga muito mal, não cumpre, né, com os direitos da pessoa, e aí ele sabe que é um erro, e para que não aceitar este erro, para camuflar este erro, ele arruma justificativas. Também eu não pago bem essa empregada, esse funcionário, porque não trabalha devidamente. Ou se estivesse trabalhando em outro lugar, receberia menos. Ou se não estivesse trabalhando aqui, recebendo isso, talvez não conseguisse emprego. Ou seja, a pessoa vai buscando justificativas para encobrir o próprio erro. E nós utilizamos isso demais, porque às vezes nós temos tendências, nós queremos fazer aquilo que é errado e a gente arruma justificativa como se isso não fosse, como se isso fosse diminuir o erro. Não, o errado é errado, continua sendo, né, imprudente, né, incorreto isso. Outra máscara do ego seria a identificação. Isso daqui nós percebemos muito nos adolescentes e nos jovens, os adolescentes que estão construindo aí a sua personalidade, né? O que seria essa identificação? A pessoa encontra no outro valores que se identifica, ela se identifica com aquela personalidade, com aquelas virtudes, e a pessoa passa a se comportar exatamente igual a pessoa. Ela começa a se mascarar, a fingir ser quem não é, copiando o outro. Isso daqui a gente precisa ter muito cuidado pelo seguinte: eu acredito que não seja um erro quando a gente olha para o outro e admira o outro e a gente tenta se espelhar no outro como exemplo. Ou seja, aqui a outra pessoa tem virtudes que eu valorizo e eu utilizo da outra pessoa para o meu próprio crescimento. Isso não seria um erro. Porém, quando eu finjo ser aquilo que a pessoa é, eu começo a falar, me comportar, me vestir, até nos gestos eu começo a copiar a pessoa e fingindo, mascarando a minha realidade. Isso daí está o equívoco, aí está o equívoco, porque eu preciso viver a minha realidade, o que eu sou. Nós somos seres individuais, né? Cada um é um. Então, você se espelhar para o seu próprio crescimento não é um erro, mas você camuflar, você fingir ser o que você não é, aí sim. Como, por exemplo, tem pessoas que acham que no centro espírita tem que falar baixinho, mansinho, né? Ou seja, e na realidade ela não é aquilo. Aí fora da casa espírita, ela é grosseira com o outro, então ela tem que olhar a sua realidade. Chico Xavier é um exemplo de caridade e de mansidão. Então muitas pessoas tentam copiar Chico Xavier, não sendo Chico Xavier. É bruto, é arrogante e tenta
esconder isso tentando ser o que não é, certo? A próxima máscara do ego seria o deslocamento. O que seria o deslocamento? Na nossa sociedade, na nossa vida, no cotidiano, nós vivemos situações em que muitas vezes nós não podemos manifestar os nossos sentimentos negativos, ou as nossas emoções negativas, vamos dizer assim melhor. Então, às vezes a gente vivencia uma experiência desagradável e por não poder reagir do jeito que a gente está se sentindo, e reagir a gente precisa tomar muito cuidado como a gente reage com o outro, né? Porque a gente às vezes reage na brutalidade, com a forma de falar, às vezes a gente até xinga, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reações. Porém, as pessoas às vezes costumam fazer um movimento de deslocamento. Ela não manifesta o que ela está sentindo, ela não reage com a pessoa que precisa reagir, que ela tem vontade de reagir, vamos dizer assim. Então, no momento, ela tem vontade de reagir negativamente, ela não pode, ela sabe que não pode, e ela desloca para outra pessoa. E aí ela joga para cima de outra pessoa aquela atitude negativa, aquela reação negativa. Vamos dizer assim, você passa por um momento de muito estresse com o seu patrão. E aí você na hora você quer reagir com ele, mas você sabe que não pode. E aí você vai e desconta, chega em casa e desconta nos seus filhos aquilo que você experimentou no seu serviço. O certo seria você resolver internamente esses conflitos, não reagir de uma forma sábia. Se a outra pessoa estiver errada, você sentar com ela e esclarecer, você conversar com ela. Ou se você não reagir, você guardar isso para você também dissolver isso, perdoar a pessoa, né? Não carregar isso e descontar na outra pessoa, né? Então, o caminho aí seria você resolver os próprios problemas com a pessoa que você deveria resolver, né? E para a gente finalizar, nós temos a máscara do ego da negação. O que seria a negação? A negação simplesmente é você fingir não ver o problema. Existe o problema, você identifica o problema, mas você não, para evitar trabalho, porque mudar dá trabalho, você finge não ver. Então muitas pessoas, isso os jovens também fazem demais, né? Ou seja, eu já fui jovem, os meus sobrinhos até brincam que eu sou jovem ainda, e eu já passei por isso, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Por exemplo, um jovem é uma pessoa que se envolve com o álcool, né? Que consome muito a bebida alcoólica, e ela percebe que isso pode se tornar um vício, mas ela nega. Não, comigo eu não vicio. Então ela começa a negar a realidade para não precisar mudar. O jovem também que pega um carro, por exemplo, na estrada e corre muito com o carro, ele acha que nunca vai acontecer. Ele sabe que é errado e ele diz para si mesmo: não, comigo não vai acontecer. Ou seja, ele está negando a realidade, ele está negando o problema para não mudar, certo? Essa máscara do ego seria igual uma ferida aberta que a gente não quer enxergar, a gente tampa a ferida para não precisar mexer nela. Porém, se essa ferida não for curada, vai doer? Vai, né? Porque mudar dói. Mas é uma dor necessária. Quando você enfrenta isso com coragem, sabendo que você é filho de Deus, porque o que machuca na realidade é o ego. O ego de não se aceitar pequeno, de não se aceitar imperfeito. Então, quando você aceita essa ferida, você começa a colocar os medicamentos necessários.
E o medicamento necessário é o Evangelho, viver de acordo com como Jesus veio nos orientar, vencer o ego, deixar essa questão de que, não, eu não sou assim, eu sou perfeito, né? Nós não somos, nós estamos aqui para aperfeiçoar. Então vamos olhar a nossa realidade, nos ver como nós somos mesmo e crescer espiritualmente, certo? Um grande abraço, um beijo a todos e espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.